Hoje nós vamos falar sobre o mundo cristão, o mundo evangélico e a mídia. A primeira vez que eu participei do podcast do Rodolfo, podcast Sem Filtro, não era um podcast de viés 100% cristão. Era um podcast chamado Sem Filtro, o nome já diz, e ele convidava várias pessoas. Ele tem uma aproximação muito grande com o pessoal do fitness, ele, devido ao seu trabalho lá na Jovem Pan também com a questão política e tal. Então, sempre o podcast Sem Filtro recebeu vários tipos de temas. E de um certo tempo para cá ele falou assim, meu podcast vai ser agora 100% cristão. Ele até mudou o bordão no início do podcast. Então hoje eu estou recebendo aqui o Rodolfo Maris. Bem-vindo, Rodolfo. Bom te receber, meu irmão. Bom dia, pastor Sérgio Cavalcante. É sempre um privilégio participar do programa contigo aqui. Meio que de última hora, peço desculpas por estar de moletom. Não, o Sérgio está de paletó, não é nada de última hora. Você está marcado faz um mês eu estava na faculdade e de última hora a única blusa que eu tinha no carro devido ao frio era esse moletom. Então eu peço desculpas. Mas você está com moletom de grife, né? Então eu quero agradecer pelo carinho. E primeira vez o casal Cavalcante aqui, hein? Que legal, que legal, que legal. Hoje você vai ser sabatinado ou você vai sabatinar? Eu vou sabatinar. Com a gente aqui hoje a Vanessa Cavalcante também, para falar um pouco desse tema. Ela que também agora é host do podcast Vida Real. Bem-vinda, Vanessa, muito bom te receber. Obrigada, pastor César. Muita alegria de participar também, de surpresa, e por coincidência também estou de moletom. Acho que é o friozinho, tá? Só eu que não estou de moletom? Mas você também está despojado. Não estou de moletom. Estou de jaqueta. Rodolfo, como é que foi quando você mudou o seu podcast para o meio cristão? Quais foram as surpresas? Foram boas ou más? Como é que foi para você? Eu não posso mentir, né? Não. Por que você está com essa voz aí rouca, mano? Porque ontem eu estive em Biúna. Quem vai em Biúna fica rouco. Tratorada. Já foi na tratorada em Biúna? Eu sou da igreja. Não tudo bem, mas tudo bem. Mas essa tratorada aí eu fui acompanhar o delegado Palumbo, que é um grande amigo, além de ser meu padrinho de casamento, também é um grande amigo. E ele teve uma agenda em Biúna e eu acabei indo com ele para prestigiar o evento. Só que eu peguei muita friagem. Tratorada é o quê? Um monte de trator? Tratorada é uma... eles... realmente não tem nada a ver com o nosso universo cristão evangélico, mas foi uma passeada para eles lá. É um dia muito importante, é o dia que eles celebram o Santo Expedito, o Santo alguma coisa lá, que não me atentei, e também não me atentei. Se você é de Biúna, me perdoe por isso, porque o mérito da minha presença lá era outro, era acompanhar o delegado, acompanhar meu amigo Mário Palumbo, que antes de deputado também é meu amigo, meu padrinho, como eu disse aqui. E é uma coisa bem legal, porque assim, eles pegam os agricultores da região e fazem uma passeata de trator na cidade. É uma passeata de umas 5 horas, não acaba nunca os tratores. E você vê as famílias, você vê o pessoal que planta. Cara, pro agronegócio, para quem está nessa questão, é muito legal ver isso. É um reconhecimento, exatamente. Porque, para quem não sabe, Biúna é movido pela agricultura, né? Então, foi muito legal. E eu peguei uma friagem, cara. Então, por isso que minha garganta tá assim. Certo. Eu tenho um sério problema com a minha voz, César. Se eu não cuidar da minha garganta, a minha voz some. Inclusive, eu tive que cancelar um podcast com a pastora Vanessa justamente por conta disso, que eu estava sem voz. E se caminhar assim, amanhã eu tô sem voz também. Para quem gosta da história da igreja, a gente tem um programa aqui no meu canal, toda terça-feira, chamado Histórias da Igreja. E eu vou te falar uma história, Rodolfo, que você vai ficar de boca aberta, que não tem a ver com o tema, que só porque você falou. Que lá foi o dia de Santo Expedito, não sei o que lá. Então, o Santo Expedito é um dos santos que nunca existiram. Você sabia que tem santos... Eu não sei se é Santo Expedito, tá? Eu posso estar cometendo um erro aqui, não, tudo bem. Mas você sabia que tem alguns santos que não têm historicidade nenhuma? Sério? Santo Expedito, São Jorge. São alguns dos santos. São Jorge, para mim, é um que eu também não consigo achar. São alguns dos santos que, tipo assim, é no imaginário das pessoas, e aí pegou e ficou, tem data.
Ele nasceu tal ano, tal, mas Historicidade não existe. não tem nenhuma historicidade. Você vai lá na cidade, não tem isso. Não. E Santo Expedito é um deles. E é um santo grande, né? Santo Expedito é um dos... tem aí um monte de coisa e tal, né? tal. Mas, enfim. Quem quiser, tem um episódio do programa Histórias da Igreja aqui no meu canal, só sobre esse tema. Acho que foi semana passada, não foi, Cláudio? Foi semana passada. Com o professor Lucas Gesta. Então, voltando aqui. Quando você migrou, né, fez essa mudança do seu podcast, como é que é lidar com o mundo gospel, vamos chamar assim, para você, Rodolfo? O mundo gospel é um mundo interessante, tá? Eu perdi muitos patrocinadores quando eu mudei a síntese do meu podcast e decidi fazer as coisas para Jesus. Eu lembro que você tinha um monte de patrocinadores. Eu tinha vários patrocinadores, eu levava muita gente da política, um podcast que estava engajando. Só que 2025 foi um ano que eu fiquei não fora da igreja presencialmente, mas ministerialmente. Eu frequentava a igreja, frequentei muita igreja no ano passado, mas dentro do que eu queria fazer, eu não fiz. Eu queria estar mais envolvido em alguns ministérios e eu não consegui, justamente porque foi ano eleitoral, teve faculdade, uma série de coisas que acabaram implicando na minha presença ministerialmente falando, mas eu estava lá na igreja. E numa conversa em dezembro, cara, nas minhas orações, eu falei, Senhor, eu preciso devolver para Ti algo que o Senhor está me dando. E aí ele só falou assim, você tem um podcast? Eu falei, nossa, mudei a chave. Foi quando eu te liguei. Eu falei, César, mudei meu podcast. Ano que vem eu vou entrar com o podcast só para falar das questões de religião. Isso não impede que eu vá levar um padre, isso não impede que eu vá levar pessoas para estar fazendo debates, mas sempre nessa bolha religiosa. E aí meus patrocinadores olharam para mim e falaram, muito obrigado, não faz parte do que eu quero, porque você engaja muito bem com política, você engaja muito bem na área de nutrição esportiva, trazendo fisiculturistas, médicos, enfim, deputados. Eu falei, então beleza, vou caminhar dessa forma. E graças a Deus entraram outros 2 patrocinadores, a Simmons Colchões entrou comigo, com o grupo American Night Perfect, que são uma rede de 19 lojas aqui em São Paulo, muito bacana, e também a Modal Clean, que é uma empresa especializada em dedetização e higienização. Entraram lá e graças a Deus estão comigo aqui junto com a Mirali também. Então são meus patrocinadores. Mas a dificuldade maior de lidar com o público evangélico é quando a gente toca na política. Quando a gente toca na política, aí os evangélicos se tornam hater, cara, de uma forma sobrenatural. Dá um exemplo aí. Dá um exemplo aí, você defendeu o Flávio Bolsonaro, você é um canalha, você não é um cristão, você não sei o quê. A pessoa me adjetiva, cara, de canalha. Você defendeu o Flávio Bolsonaro? Eu nunca defendi o Flávio Bolsonaro, até porque eu não sou bolsonarista. Eu sou de direita, não tem como a gente defender o indefensável. Você entendeu? Mas as pessoas, elas não conectam, César. Elas não gostam de escutar. Elas gostam de debater sem escutar. Se você afaga o ego dessas pessoas e você fala o que elas querem ouvir, elas são suas fãs, ok. Mas se você tem o contraditório, que é um direito do ser humano, nós temos o direito de ser contraditório em alguma coisa. Eu gosto do laranja, a Vanessa gosta do verde, você gosta do preto, outro gosta do branco, e tá tudo bem. Mas as pessoas cristãs, não, elas são dogmáticas. Elas se acham o bastião da justiça e, elas se acham no direito de ir lá no meu Instagram e propagar o ódio, sabe? Que você não é um cristão, que você não sei o que lá, que você é um comunista, que você é um bolsonarista. A gente nunca vai agradar esse público. E eu entendo porque Jesus foi crucificado agora, você entende? Eu entendo literalmente porque não conseguiu agradar todo mundo. Mesmo contando as verdades, ele não teve tempo as pessoas não deram tempo de entender. Não que eu tô me comparando a Jesus, pelo amor de Deus. Tô falando do povo evangélico, o universo evangélico. Cara, eles são muito críticos. Muito críticos. E, assim, alguns crentes chegam a ser maldosos, cara. Sabe? Por exemplo, a questão armamentista. Eu fui segurança durante 15 anos da minha vida. E eu trabalhei armado, com segurança pessoal. Eu não consigo linkar aqui o tanto de ocorrência que eu tive de seguranças que, no manuseio da arma, aconteceu um acidente, acabaram se acidentando. Um cidadão foi coçar as costas com o revólver, disparou, tomou um tiro na coluna. Você viu isso acontecer? Na minha frente. O outro, numa briga de trânsito, só porque estava armado, sacou a arma, deu 2 tiros no carro do cara. Então, assim, nós não vivemos num país
onde pode ser comparado com os Estados Unidos, a questão armamentista. O brasileiro médio não tem condição alguma de portar uma arma. Foi isso que eu falei. Eu acho que você tem que ter o direito de ter uma. Se você vai ter uma ou não, é diferente. A gente tem que viver num país livre de escolha. Você acha que o brasileiro tem que ter o direito de... Eu acho que todo mundo tem o direito de escolha. Acho que a gente não pode proibir isso. A gente tem que ter o direito de escolha. Mas, na minha concepção, o brasileiro médio não tem condição de ter uma arma. Eu disse isso, ok? O cristão foi lá na minha página e falou assim, lembra disso quando a sua filha estiver sendo estuprada? Aí você lembra disso que você não tem arma. Eu falei, cara, como é que um cristão fala isso pra mim, cara? Não, eu vou na página do cara... É contraditório, porque você está defendendo que você pode ter então, arma. mas ele não entendeu o que eu falei. Eu estou defendendo que você pode ter arma. Eu não quero ter. Eu teria, se minha filha tivesse é cedo, lógico. eu ia usar. Então, a questão é essa. Eles não entendem. Aí eu vou na página do cara, ele tá lá... Aleluias, Deus é rei, não sei o que. Eu falei, mas como é que esse cara faz isso e vai lá no meu Instagram e deseja o mal para minha família? Então, assim, o povo cristão é um povo que eu tenho que pisar em ovos, porque senão eles me cancelam. Vanessa, como é que você vê hoje, especialmente nessa questão dos comentários, né? A pessoa não tem nenhum tipo de dó, de piedade. Eu sou muito novinha ainda, né? Desde novembro só que eu comecei meu canal. Mas eu vou só corrigir o Marisa aqui, não é o povo cristão, mas o religioso. Porque o cristão que tem Cristo, ele tem uma vida cristã, ok. Agora, o religioso é bem difícil, eu acho eles cruéis. O meu podcast, por exemplo, eu quis não nichá-lo no sentido, o meu podcast é evangélico. Por quê, César? Porque eu tenho certeza que se um dia eu trouxer um católico, os evangélicos vão me crucificar. Eu tenho certeza que se eu trouxer uma pessoa não evangélica, seja, ou nem perguntar da religião, mas que seja não evangélica, para dar uma entrevista, nossa, a pastora Vanessa está trazendo uma pessoa que não é de Deus. Então, eu já entrei, e foi até complicado, porque assim, eu entrei sendo tão bem recebida que eu falei, isso não é normal. Sim. Eu estou me acostumando bem, mas quando vier o hater, eu não vou ter estrutura para isso. Lembra que eu falava? Eu falei assim, como que vai ser as críticas que virão? Porque a gente não agrada mesmo todo mundo. E aí, eu tenho essa pegada. Eu estou trazendo no meu podcast assuntos da vida real. Eu posso entrevistar, por exemplo, uma ginecologista, um médico, um policial. Ele pode ser espírita, mas o que ele está falando, ele pode ser qualquer religião. Eu não estou falando de religião. Claro. Só que eu sei que eu vou ser taxada como desviada. Sim. Sobre política, herege. Ainda mais sendo esposa do pastor César. Como pode, né? E eu já acompanhei muitos haters do César sobre isso. Tipo assim, o César traz uma pessoa aqui, o que ele está falando, cara, tem tudo a ver. O cara está dando uma aula, ele está sendo um mentor de um curso nosso. Aí já começa, deixando de seguir pastor César. Tipo, o que tem a ver? Eu acho que nós, como cristãos, como maduros, como cidadãos, nós precisamos ser adultos, entende? Uma coisa é, se a gente estiver debatendo religião, a gente vai falar sobre a religião. Agora, se eu estou tratando um assunto técnico, um assunto profissional, independe da religião dessa pessoa. Por exemplo, entrevistei o Davi Sasser. Que episódio maravilhoso. Falamos sobre a vida dele, a cura, César. Ele foi curado com 3 anos de uma paralisia infantil. Sabe, uma história piedosa, com a mesma mulher, não sei, há 30 anos com a mesma esposa, tal. Pena que entrou na política. O que Provérbios 29:2 fala? Se o ímpio governar, se o justo governar, o povo se alegra. Mas se o ímpio governar, o povo geme. Então, aí esse versículo não está na Bíblia dessa pessoa. Porque, tipo assim, eu odeio política, para falar bem verdade, eu odeio. Só que somos um povo, somos cidadãos, precisamos da política. Claro. Então, eu odeio política. Você nunca vai ver o nome Vanessa Cavalcante candidata a nada. Porém, se você é um cristão e você gosta e você tem integridade, você vai trabalhar para isso, eu vou te apoiar. Vai lá, vai dar voz ao evangelho. Claro. Vai dar voz, porque se você, cristão, não governar, o ímpio vai governar.
E aí acabou. Tem uma questão aqui que eu queria deixar claro, César. Quando eu falo que eu não sou bolsonarista, muita gente interpreta assim. Tá pulando Então fora eu do sou barco. petista. Não, Porque não, só aqui tem duas... nos comentários. Já tô Aí, ó, falando. porque só tem duas Eu nem tô pessoas lendo na comentário, vida. tá? Eu nem tô lendo comentário, mas não precisa falar para mim, porque eu já sei mais ou machuca, menos eu nem como é que quero. funciona. Existe uma jurisprudência sobre isso. As pessoas devem falar assim nos comentários, porque eu já escutei isso. Agora o barco tá afundando, tá pulando fora. No começo todo mundo era bolsonarista. A minha mãe já dizia que eu não sou todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu estudo política. E você nunca vai ver um vídeo meu, e eu convido quem quiser pesquisar sobre a minha vida aí, eu falando que eu era bolsonarista, porque eu conheço a política dos corredores. Eu não conheço a política de ler, como essas pessoas que me criticam abrem qualquer coisa de fofoca e estão lendo sobre política. Eu não. Só tá vendo cortes. Eu já jantei muito com político, eu já andei muito em Brasília, eu ando em Brasília, eu janto com alguns políticos, porque é reunião de pauta, a gente precisa entender o que vai acontecer agora. E assim, político de esquerda e direita, nós, da imprensa, somos convidados a participar de muitos eventos que essas pessoas que estão me criticando agora não sabem. Nunca estarão. Só para critério de informação, o Bolsonaro já esteve na Jovem Pan pelo menos umas 3 vezes. E eu nunca tirei uma foto com o Bolsonaro. A questão é, eu conheço a política, eu sei como é que é. Você votou no Bolsonaro? Óbvio. Por quê? Porque entre ele e o Lula, eu sempre vou votar no Bolsonaro. Ponto final. Eu não gosto de um governo marxista, você entendeu? Desse que está no poder. Não é só um governo de esquerda. É um governo que anda com uma cartilha marxista debaixo do braço. Que é contra cristão, que é contra a família. Eu não posso, como cristão e como cidadão, validar ou valizar o governo de esquerda. Mas isso não quer dizer que eu sou bolsonarista. Eu sou uma pessoa de direita. Quem de direita tá pro segundo turno? É o Bolsonaro. Então eu vou ter que votar Mas no se Bolsonaro. for Joãozinho da Silva, vai ser o Joãozinho Exatamente. da Silva. Eu não tô pulando fora do barco. Eu sempre dei essas minhas declarações, inclusive na Jovem Pan, que paga o meu salário. E tá tudo bem. Então eu convido, César, as pessoas que estão falando qualquer coisa a meu respeito sobre isso, eu tô pulando fora do barco, eu convido essas pessoas a entenderem um pouco melhor como funciona a política, porque não existe ninguém honesto. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Mas entre uma pessoa de direita e o governo que está, eu sempre vou optar por uma pessoa de direita. Ponto. Só queria deixar isso claro aqui. E como que é? Vanessa, você entrevistou o rapaz, aí ele começou os comentários. Porque Mas o bem cara pouco, nem é tá? político, né? Graças a não, Deus. Tipo assim, mas porque ele foi tipo assim, candidato. a gente teve, sei lá, 80 mil comentários. Talvez 3, 4. Então É não dá uma nada. pena que entrou na política. Tá, é uma pena. Por que é uma pena? Tipo, eu concordo com você. Meu irmão já foi candidato. E eu falei para ele, Hilton, eu amo você. Eu não gostaria que você entrasse. Claro. Porque eu sei, quer dizer, eu imagino, porque eu não sou dos bastidores, mas eu imagino o tanto de corrupção que deve ter, eu imagino. Então, o meu medo, meu irmão, é você se corromper. Eu conheço você hoje, o seu caráter hoje. Mas se você entrar, eu tenho medo. Ou vai morrer, que vão mandar matar, como dizem que matam muita gente que é honesta, ou você vai se corromper. Ponto. Só que, como você disse, é uma escolha. Só que, se o Sasser ele está sentindo que ele tem essa vocação. Eu tenho coragem de ir lá defender. Eu não vou apoiar esse cara, eu vou apoiar quem? Qualquer outro louco que estiver lá. É um tiririca, é um palhaço, qualquer pessoa, porque alguém vai sentar naquela cadeira. Por exemplo, agora também, César, a Renata Vieira, ela foi convidada para ser candidata na deputada estadual de Minas. Ela me ligou, falou, amiga, o que você acha? Tal. Eu falei, Rê, você tem coragem? Tenho. Eu falei, então vai lá. Por quê? Qual é a defesa dela? Os direitos da mulher. Ela sofreu, Marisa, agressão física dentro de casa. Ela quase morreu pelo marido. O marido a espancou a ponto de quebrar a costela, de deixar internada, dele ser preso. Essa mulher não vai ter uma voz? É claro que vai. Então, se ela está se sentindo, uau, eu tenho coragem de ir lá defender minha posição, então vai, minha irmã, vai. Eu ainda falei bem para ela assim, eu falei, só pede para Deus guardar o seu coração, que você continue sendo essa mulher íntegra, essa mulher fiel a Deus, mas lá dentro,
e se prepara, porque vai vir pancada de todo lado, vai vir proposta, vai vir desafio, vai vir... Guarda o seu coração, entende? A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Isso a gente está suscetível às tentações, às corrupções em qualquer mercado. Né? A gente pode trabalhar numa empresa e ter uma proposta de corrupção. Sim. Uau, eu não sou política, mas sou uma corrupta dentro da minha empresa. Depois que o público evangélico cresceu no Brasil, porque, por exemplo, antigamente, candidato não frequentava, não ia à igreja, pedir voto, nada disso, porque o número era pequeno. Porque evangélicos não fazia hoje, diferença. O público evangélico, nos últimos censos, tem crescido assustadoramente. Então, o público já se fala de 40% da população e tal. E como o público evangélico é coeso, né? Ou então hoje você vê candidatos, inclusive a presidente, governador, prefeitos, candidaturas majoritárias, frequentando igrejas em busca de votos. Eu queria conversar com Marisa aqui. O que você acha, como você vê, você como jornalista, vê esse movimento e como cristão, você acha certo o candidato ir lá na igreja buscar voto, na igreja evangélica? Então, a gente tem que... Vou separar em 2 tópicos, tá? Essa questão da sua pergunta. Primeiro, a gente vê um país muito polarizado, e essa polarização não está só em quem não é da igreja, está principalmente quem é da igreja. Beleza? Por quê? Porque nós todos sabemos aqui, nós não somos inocentes, César, de saber que o povo da igreja é muito fácil, ele é cooptado muito facilmente por um líder religioso. Olha só, faz um Google agora aí, vê o deputado federal Marco Feliciano, que foi rejeitado pela igreja dele, a igreja dele não validou a ideia dele ser senador e ele retirou a sua candidatura. Marco Feliciano deu uma entrevista dizendo que foi traído pelo partido. Mentira! Ele não foi traído pelo partido. Se houve traição da igreja que ele congrega, que não validou ele como senador. Peraí, calma, por parte. A igreja escolhe, a igreja, grandes igrejas definem seus candidatos. Mas ele é de uma igreja própria. Grandes igrejas definem seus candidatos. Eu acho que a sua informação está errada. Mas... A minha informação não está errada. É que eu não posso falar que o nome da igreja é instituição por uma questão jurídica. Mas vamos lá, eu entrei numa live outro dia tava bispos e ele entrou na live também para falar sobre um assunto pertinente à igreja. E ele entrou de Brasília, entrou ao vivo. Nos bastidores, todo mundo lá, vamos apoiar o candidato. Retiro o que eu falei aqui, ao vivo, tá? O bispo falou para ele, falou, não, nós vamos, nosso próximo candidato ao Senado, nós vamos lá, vamos colocar você no Senado, ele todo feliz de que vinha sair a senador por São Paulo, reuniões externas, decidiram não apoiá-lo, uma grande igreja aqui do Brasil, decidiu não apoiá-lo, decidiu colocar um outro candidato. Mesmo o Marco Feliciano tendo a sua própria congregação, os números para ele seriam pífios. Então ele precisava de um apoio de uma outra denominação, e essa denominação muito grande, que normalmente na época de eleição... Retirou o apoio. Retirou o apoio. Fez grandes candidatos aí e colocou outras pessoas na política. O apoio do voto evangélico. Então, assim, a gente está dentro da igreja, mas se a gente não tomar cuidado com a denominação que a gente congrega, a gente vai estar apoiando daqui a pouco os políticos. E há 3 dias atrás foi promulgada uma lei, e o STF operou bem nesse decreto aqui, que diz o seguinte, nos termos da lei do artigo 37, do inciso 4, da lei 9.504, de 97 da Lei das Eleições, houve agora um novo parágrafo, as igrejas e templos de qualquer culto são classificados como bens de uso comum para fins eleitorais, visto que são locais aos quais a população em geral tem acesso. Portanto, neles é expressamente proibida a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral. Ou seja, se lá na sua igreja, de repente, sobe lá um candidato a deputado federal, ele começa a pedir voto, o pastor começa a falar, vamos votar nesse aqui, há um crime eleitoral sendo feito agora e você está sendo cooptado para isso. Mas isso não é de agora, você está dizendo que é de ontem. Mas o STF agora entrou com denúncia. Agora o STF, visto que em 2018 Bolsonaro conseguiu muitos votos assim, em 2022 Bolsonaro quase foi eleito na cúpula evangélica por conta disso também. Eu já relatei isso aqui várias vezes, Vanessa, de que eu estava num culto, convidado por um pastor a estar numa igreja,
No meio do louvor, todo mundo adorando a Jesus, graças a Deus, o Bolsonaro chegou, parou-se o louvor, e todo mundo pegou uma bandeira do Brasil e começou a gritar mito, 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 dentro da igreja. Eu levantei e fui embora. No meio do culto, no meio do culto, no meio da igreja, no meio do culto. Eu levantei e fui embora. Então, assim, essa análise jurídica que a gente tem que fazer, de que a igreja tem que ser multada, ela só é eficiente quando você tem a denúncia. Então, se você é um membro de uma igreja, está incomodado com isso, você precisa denunciar. Onde você denuncia? No TSE, vai no cartório eleitoral ou vai no site do TSE e denuncia essa igreja que está fazendo isso, porque isso é um absurdo. Isso, aí, nesse caso, você concorda com a decisão... Concordo plenamente. Dos magistrados. Aí a galera da direita vai achar que eu tô errado. Por quê? Porque, né, a gente tem um slogan criado por Bolsonaro, Deus, Pátria e Família. Quando ele fala Deus, Pátria e Família, quando ele fala Deus, teoricamente, na semiótica, ele está usando o quê? A religião, certo? Independente dela, porque ele não é cristão evangélico. Bolsonaro nunca foi um cristão evangélico. Ele nunca disse ser. E nunca disse ser. Não, quando pergunta, ele fala que ele é católico. Falou que Quando pergunta, ele é católico, exatamente. Mas quando a gente fala disso, a gente já começa a olhar para o TSE e fala, nossa, o TSE quer acabar com os políticos cristãos. Cara, o político cristão fica pedindo voto na igreja. Tá errado, não é lá que o cara tem que pedir voto, é na campanha eleitoral dele fora da igreja. É isso, César. Vanessa, o que você acha da igreja que tem seu candidato que faz do culto o ambiente para pedir voto? Totalmente errado. A igreja não é feita para isso. Acho que aí é a antiética, né? Porque qual que é o propósito de existir uma igreja? É falar de Cristo. Então, naquele palco, naquele púlpito, naquele altar, quer como você queira chamar, ali tem que ser falado sobre Deus, sobre Jesus, sobre salvação. Nós, como cidadãos, nós podemos ter, sim, os nossos... alguém é mais aflorado, alguém é mais... Aí você vai fazer sua campanha na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Na igreja, eu acho totalmente fora de propósito. Graças a Deus, nós... como casal, líderes da comunidade cristã genuína, nunca um político subiu no nosso palco, no nosso púlpito, para pedir voto. Nunca, e não vai subir. Porém, pode vir ao culto, meu irmão. Pode vir, pode assistir o culto, porque Jesus precisa falar com você. Quer pedir oração, como já aconteceu? Eu vim aqui para o pastor César orar por mim. Amém. Depois do culto, a gente ora, ajoelha aqui, a gente ora pelo Senhor, e Deus que abençoe, e está tudo bem. Agora, usar a igreja como palanque, totalmente equivocado. Agora, eu acho também muito extremismo eu denunciar a igreja. Tipo, eu vou lá no TSE denunciar a igreja, porque eu vou... Mas ela está cometendo crime. Então, mas eu vou escandalizar. Eu acho que eu, como membro, incomodada, eu chegaria no meu pastor. Pastor, o senhor conhece essa lei? O senhor tá ciente que o senhor está infringindo a lei? Eu acho que o senhor deve ficar esperto. Pego minha malinha e saio, dependendo da reação do pastor. Eu sei, minha irmã, eu sei, mas vou continuar fazendo. Eu acho que a gente precisa ajudar esse pastor a cair fora. Agora, é claro que tem as lideranças totalmente monopólicas, né? Que eles mandam, eles são os coronéis. Aí não tem nem o que discutir. Quem sou eu para chegar num pastor e falar que ele está errado? Então, eu, Vanessa, pessoa física, não teria coragem de denunciar uma igreja. Porém, eu teria coragem de chegar no pastor e falar, pastor, o senhor está fazendo coisa errada. Você acha que tem que denunciar? O cristão mesmo, o membro da igreja, denunciar o próprio pastor? Então, mas o que a Vanessa está querendo colocar aqui, a pastora Vanessa está querendo colocar, é que essa conversa com o pastor, ela tem um caráter informativo, não de denúncia, né? Porque você não denuncia para o pastor, você comunica o pastor. Não, sim, mas ela está dizendo que eu não denunciaria lá no Ministério Público. Com medo de escandalizar. Mas eu acho que é uma solução viável, prudente e inteligente, de você chegar ao pastor e falar, pastor, olha, acho que hoje o senhor se excedeu no culto, trazer um partido político estijar uma bandeira que isso não é legal, tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? É que nós temos muito mais relatos disso acontecendo no campo da direita, mas não que isso não aconteça no campo da esquerda, porque também acontece. Como eu falei, é inimaginável. A gente tem em tese aqui que existe um pastor marxista e tem pastores marxistas. A gente não consegue entender, mas tudo bem, a gente respeita. Mas tem que primeiro conversar, depois a denúncia é feita. Mas se você pega um grupo um pouco mais radical,
Cara, essa denúncia é feita, essa igreja corre o risco até dela fechar, César. Então, é esse o problema, sabe, Marisa? A Bíblia fala que é lícito que venha o escândalo, mas ai de quem, por quem o escândalo vem. Sim. Então, eu vou denunciar a igreja, essa igreja vai sair na mídia, essa igreja vai sair na internet, a igreja tal foi fechada. Vai ser linkada com outras Quantas pessoas vão se desviar? Fala, tá vendo? É por isso que eu não sou crente. Então, eu sou muito de apaziguar, porém, não embaixo dos panos. Chegar no pastor, se eu tenho influência, aí pronto, aí eu falo de igual para igual. Pastor, o senhor sabe a influência que eu tenho aqui, tal, tal, tal. Agora, se eu sou só um membro, também eu chegaria. Sim. Pastor, pode ser que a minha voz para o senhor não faça sentido. Só que assim, eu penso assim, o que o senhor me diz? Não, irmã, eu não quero saber. Então, tá bom, eu e minha família estamos saindo. Ou, não, irmã, é verdade, né? Então, tá bom, eu vou pedir desculpa para a igreja, nunca mais vai acontecer. Resolveu o problema. Isso. Eu agiria assim. Ô César, e você? Como que você conseguiu lidar com essa pressão, por exemplo, de político? Porque só na rádio você tem mais de 21 anos, de mídia você tem sei lá quantos anos, sabe? À frente de programa de rádio, à frente de podcast, à frente de programa. Você não começou ontem na mídia. E você é um dos maiores apologetas que a gente tem no Brasil, cara. Você é um nome reconhecido no Brasil inteiro. Cara, muito querido por todo mundo, você entendeu? Eu imagino que você não deve ter sofrido quando você recebe esses políticos e eles querem ir na sua igreja. Veja bem, a nossa igreja não pode nem por força, até por força de estatuto. Então, lá no estatuto, a gente já não pode receber político na igreja. Então, ele pode ir como qualquer frequentador. Frequentar o culto. Frequentar, bem-vindo, seja bem-vindo, não sei o quê. Mas ir lá para falar, eu sou candidato, não pode. Então, eu recebo esse assédio, né? Agora mesmo está aberta a temporada desse negócio, porque as pessoas não sabem. Então, pastor, eu queria muito ir lá, eu sempre ouço, né? Eu quero ir lá na tua igreja. Mas eu sei o que ele quer. Ele quer ir lá para pedir voto e tal. E veja bem, se há essa legalidade, se há essa possibilidade, eu acho que ele não está errado de pedir. Agora, errado é o pastor de aceitar. Entendeu? Porque eu sou candidato, por exemplo. Vamos dizer que eu sou candidato. Eu sou candidato. Cara, eu tenho que dar tiro para todo lado. Eu tenho que conseguir voto para me eleger. Uhum. Então, você é pastor, falou, você está fechado com alguém? Eu não sei o quê. Pô, me apresenta aliança, lá pro pessoal, né? Tal, não sei o que lá. Então, agora, eu acho o pastor receber um candidato numa campanha de qualquer coisa e colocar ele lá em cima e falar assim, esse aqui é o nosso candidato, o número dele é tal, vamos lá, porque esse cara tem que ganhar. Eu acho que esse pastor está confundindo, Rodolfo, o papel dele. Ele está deixando de ser voz de Deus ali, porque a igreja... Cara, eu posso, terminando o programa aqui, eu posso pegar um livro e te mostrar. Nós já tivemos aqui no Brasil líderes que eram procurados, inclusive o presidente da República, para pedir oração. Sim. Mas que não levava o cara lá para pedir voto. Meu Deus. Entendeu? E hoje, como que o político vê a igreja? O político vê a igreja como um curral eleitoral, como um negócio, sim, como um número. Ele não vai lá para ouvir o evangelho. Ele não vai lá para ouvir... Você acha que o Tarcísio, ele vai na igreja porque ele quer ouvir a palavra? Você acha que o Bolsonaro, ele ia na igreja porque ele queria ouvir o evangelho, porque ele queria ouvir a palavra? Você acha que o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro se batizou agora, né? Se batizou, faz tempos atrás aí, acho que um pouco mais, tempos atrás aí, se batizou. Tá em junho, mas você acha que o Flávio, ele está congregando, sendo discipulado, ouvindo os valores do evangelho, eu não sei o que lá, ou ele está olhando, fazendo como o pai dele, que foi lá em Israel, se batizou e aí começou a pedir voto no meio evangélico? Ou seja, como que os candidatos, como que os senadores, os governadores, os deputados, o que eles veem quando eles... O que eles enxergam quando eles veem a igreja? Número, curral, um lugar onde ele pode negociar com o pastor. E isso me causa tristeza, velho. Isso me causa tristeza, porque era para ele ir lá para ouvir uma palavra de Deus, capaz de mudar a vida dele, e capaz de mudar o governo dele, a legislação dele, entendeu? Ele vai lá para ouvir uma coisa que vai mudar ele. Mas, infelizmente, eles vão visitar a igreja. Mas não se alegre achando que ele está lá por causa do evangelho. Então, mas, eles decoram até textos bíblicos, medos de coisa. Minha mãe é crente, minha mãe me ensinou, não sei o que lá. Mas o que eles querem mesmo é o voto. Olha as situações. Aqui a gente está falando de um político não evangélico,
que frequenta a igreja interessado nos votos. Só que, se esse político, fora de campanha, ele se converte, ele vai ser bem visto? Nunca. Porque ele já é taxado como o mal. Então, é complicado também. Como é que é se o cara... Por exemplo, eu sou uma deputada... Mas a Michele Bolsonaro, a gente não lembra quem era a Michele Bolsonaro antes. A gente só sabe que ela é cristã hoje e fervorosa, fala em línguas e tudo mais. Então, a gente não lembra disso. Então, mas é o contrário. Por exemplo, pega um político que não é crente. Certo. Aí ele começa a ir a alguma igreja, congregar, tal, e se converte. Aí ele começa a falar, não, então agora eu sou crente. Vão acreditar? Depende. Então, para mim, vai ser, depende. Eu acho que vai ser uma barreira muito grande. Mas, ok, a gente precisa evangelizar os políticos. Não, mas talvez vai ser uma barreira para quem está de fora. Porque, por exemplo, eu escuto muito isso, tá? Ah, aprontou muito na vida, agora virou crente. Ficou fácil, né? Ah, aprontou tanto, agora é crente, o Rodolfo? Então, talvez a gente vai... Talvez esse político vai escutar isso, então vai ser uma barreira entendeu? muito grande que esse cara vai enfrentar, certo? Então, vamos também ver esse lado. Aí, agora tem o outro lado. Agora... Todos os políticos são corruptos, tal. Tem um irmão da minha igreja que ele é uma bênção, ele é crente. E ele quer entrar na política. Pronto, apanha também. É que a gente, César e Vanessa... Fala, tá. Não, porque não pode, tal. Então, calma aí. O político, se ele vier na igreja... Claro, não estou falando de púlpito, tá, gente? O político entrou na igreja, sentou no banquinho lá e está ouvindo a palavra. É difícil a gente acreditar que ele está ali interessado em Deus. Mas vamos supor, ele já está sendo mal visto. Aí o irmão da minha igreja é uma bênção, tal, quer se candidatar. Também vai ser mal visto. Então, é tipo assim, o que faz, então? Se a Bíblia fala que se o justo governar, o povo vai se alegrar. Então, eu tenho que incentivar esse irmão bonzinho da minha igreja virar político, ou eu tenho que ir atrás do político, evangelizá-lo, para ele se converter. Mas se for antes das eleições, por exemplo, se isso não for na véspera das eleições, fica mais fácil a gente aceitar. A gente não pode ir no ano eleitoral e às vezes as eleições acabaram só questão agora. Batizado 2 anos atrás, ou agora é diferente. É uma coisa, entendeu? Agora... Não que eu não acredite, né, nessas pessoas que se batizam assim e tal, porque eu acredito muito na conversão do ser humano. É sabe porque quem sou eu, mas... meio que... Mas é difícil de acreditar. Dá dó, porque, tipo assim, parece que é um público que a igreja nunca vai aceitar na igreja. Tipo, se um político entrar, tá interessado. Não, se ele entrar em novembro, que é depois da eleição. Ele entrou em novembro. A gente consegue acolher essa pessoa? A gente consegue acreditar que se converteu? A gente consegue... Então, mas é assim, Vanessa, depende do jeito que ele entra, né? Isso. Então, porque, por exemplo, imagina que Eu me lembro que uma vez o Bolsonaro, logo depois que ele virou presidente, ele foi numa igreja, dá um Google aí, vocês vão achar, estou falando de 2018, 19. Ele foi numa igreja pequena, em dia de semana, que estava tendo culto, aí já era presidente. Nesse dia, eu falo, esse cara está lá buscando uma palavra, esse cara está lá porque já ganhou a eleição. Ele já, tal. Agora, é diferente das visitas eleitoreiras. Isso, tá certinho. Isso estou falando. Entendeu? A campanha eu sou totalmente contra. Totalmente. Na nossa igreja não vai fazer. Não vai. A gente parte do princípio também, como começou esse fenômeno de a pessoa de esquerda, teoricamente, necessariamente, né, ela é cristã. Sabe, começou com o slogan Deus, Pátria e Família. Começou com a igreja querendo... Porque se a gente parar para pensar, lá na década de 90... Nós já tínhamos um líder bem conhecido aqui, chamado Silas Malafaia. E o Silas Malafaia foi cabo eleitoral do Lula. Em 2008. Não. 2002. 93, salvo engano, quando o Lula estava ali, no final da década de 80, as eleições diretas, a gente teve a Constituição de 88... Aí ele foi para as eleições em 1991, quem ganhou foi o Collor, 93, né? Foi isso. Ele pleiteou isso e o Silas Malafaia fazendo cabo eleitoral. Nós não tínhamos a direita no nosso país. A gente tinha um Lula que era um sindicalista com a igreja, com um líder religioso fazendo campanha pro Lula.
Fazendo campo, Não, não. Não só o Bolsonaro. Não, Não não. só o, não, quer Não, dizer, não, não só mas o Malafaia, né? Tudo bem, mas o que eu estou querendo dizer aqui é dentro da igreja, né? Dentro do espectro da igreja. Tinha outro líder religioso Tinha, claro. na igreja? Eu Tinha, não lembro. não, o Edir Macedo. O Edir Edir Macedo, Macedo, verdade. na mesma foto que você está falando tem o Sim, Edir sim, Macedo, Edir Macedo. tem o Não Malafaia, não, tem o pessoal da vídeos na Renascer, internet. tem todo mundo. O pessoal da Renascer também. Vocês estão vendo aí em casa? É O que eu tô antiga essa falando? história. Que essa história da igreja está na política, indifere de esquerda e direita. Por isso que eu tô falando, aí tem gente falando, esse papo tá meio esquerda. Só que naquela época não tinha esse negócio de envolver o culto no meio. Os líderes. Como não, César? Não, igual foi o Bolsonaro agora, nunca não, teve. mas a gente está numa outra época, mas os cultos aconteciam com milhares de pessoas. Não, ou a gente tá falando mas não envolver com política. O bispo não. apóstolo. O que eu disse aqui, o que eu disse é o seguinte: que antigamente o candidato a presidente não ia nas igrejas pedir voto igual é agora. Entendi. Os líderes evangélicos apoiavam os candidatos, é verdade. Entendi. Agora, não ia. Por exemplo, se você pensar bem, eu voto direita. Eu voto direita. Você vota direita, não vota? Claro. Ok. Mas o comportamento do Lula em relação às igrejas, na minha opinião, é mais exemplar do que o do Bolsonaro. Sempre foi neutro. Para mim é mais exemplar. É mais exemplar. Por quê? Porque ele não vê a igreja como um público eleitoral. Então, ele não vai lá ficar pedindo voto. Como é que chama aquele documentário que a esquerda fez, falando das igrejas, metendo pau no Malafaia? Dos tá na ponta da língua. Dos trópicos lá. Alguma coisa dos trópicos. Não lembro o nome, alguma coisa dos trópicos. Eu não tive realmente estômago para assistir esse documentário inteiro. É alguma coisa nos trópicos. Mas talvez, não sei se você vai achar aí, alguma coisa nos trópicos, está no Netflix. Eu não tive estômago, vontade, assim, para assistir inteiro. Eu devo ter assistido uns 15 ou 20 minutos. Não foi o processo? Não. Eu tô falando do processo. Não, eu tô falando tem um documentário no Netflix, se alguém lembrar, coloca aqui na coisa para mim. Alguma coisa nos trópicos, Apocalipse nos trópicos, sei lá, nos trópicos. Não sei por que esse nome. Apocalipse nos trópicos, lembrei. Esse documentário é um documentário de esquerda. Sim. Tá? Eu não consegui vencer 20 minutos, 15 minutos desse documentário. Mas no início do documentário, eu tive que concordar com o que tem uma fala do Lula da lá. Petra Costa, né? Tem uma fala do Lula lá. O Lula falou assim, ó. Igreja é um lugar para se falar de Deus, não de política. Então, eu não vou na igreja pedir voto. Eu não acho que o Lula seja um cara honesto. Eu não acho que o Lula seja um cara íntegro. Mas acertou na fala. Mas essa fala eu concordo. Ou seja... Mas, por exemplo, se eu falo isso, eu já devo estar sendo xingado agora de esquerdista só porque eu falei isso. Então eu comecei essa fala dizendo, eu voto direita. Sabe como que tinha Mas que ser igreja? A esquerda, nessas últimas eleições, em relação à igreja, ela se comporta melhor, na minha opinião, do que a própria direita, que é onde eu voto. Então, a gente vive num país polarizado, né? Mas sabe como que a igreja deveria ser? De verdade? Como os bombeiros. Os bombeiros, eles são vistos como heróis. Eles são apartidários. Eles entram na favela e os bandidos não mexem com ele. Você não tem relatos de que mataram um bombeiro. O último bombeiro que morreu em 2022... dois moleques foram assaltar ele, viu que ele era militar. Mataram ele. Sem saber que era bombeiro. Sem saber que era bombeiro. Sabe o que aconteceu? O crime organizado decapitou os 2 meninos e deixou lá a mostra. E sabe o que estava escrito na calçada? Não matamos heróis. Ou seja, ninguém mexe com os bombeiros. Os bombeiros, eles entram tanto no condomínio de luxo quanto dentro da favela para salvar vidas. Ele é bem-vindo a onde ele igreja chega. deveria cumprir esse papel. Salvar vidas. Aliás, o papel da igreja não é salvar vidas, quem salva é Jesus. Mas o papel da igreja é não falar dessa política. É falar de contexto bíblico, você entendeu? E as pessoas chegam com depressão, chegam afanadas por sabe, de todas as formas, destruídas. Aí você quer colocar a esquerda ou a direita dentro da cabeça da pessoa que está indo para a igreja. Isso é muito ruim mesmo. E as pessoas querem debater política sem conhecer a política. É que se a política... É que está tudo muito corrompido. Porque
nós somos seres sociais que precisamos de política. Precisa ter uma prefeitura, precisa ter um prefeito, um governador, um presidente. Precisa ter. Se a gente fosse educado desde a escola para que serve a política, e se a política funcionasse no pé da letra para que ela serve, ia ser maravilhoso, porque não ia ter brigas. Okay. Deixa eu colocar um pano de fundo. Mudamos aqui. totalmente o contexto, né? Porque era uma coisa mídia. É importantíssimo, isso não vai fugir da minha cabeça, meu TDAH vai bater. Nós estamos falando de política na igreja, mas isso não inibe o cristão de fora da igreja saber conhecer sobre política. E precisa. Ele não precisa estar dentro da igreja, Olinda que está me assistindo, cristã. Você não está na igreja debatendo política com o coleguinha que está do lado. Você está prestando atenção no culto. Se você não está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Você está prestando atenção na preleção do pastor, do que ele está falando, está conectado com o Espírito Santo de Deus, ou deveria estar. Saiu da igreja, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você quiser, discuta a política, porque eu acho saudável. O que você não pode ter é ser um fantoche de igrejas que vai colocar lá qualquer um que você nem conhece, não sabe os projetos daquela pessoa, vote para deputado federal, porque esse aqui é nosso amigão cristão que está aqui, ó. E você nem conhece o projeto do cidadão, vai lá e vota nele. Sabe o que vai acontecer? Esse cara não tem vocação nenhuma para política, tá pedindo voto, vai chegar lá e vai fazer uma baita de uma merda. Rodolfo. Desculpa, perdão pela palavra, perdão. Vai fazer uma baita de uma besteira lá dentro, como vários políticos fazem. Então, a questão aqui, e eu entrego para vocês agora, não é falar se o político deve discutir religião na igreja. A gente está falando do papel do pastor, de receber esses políticos e fazer campanha eleitoral na igreja. Não é o cristão que não pode debater política. O cristão tem que debater política, deve debater política, mas não na esfera da igreja física. Você está entendendo? Num culto de domingo, vamos lá falar, e aí o Lula? E aí o Bolsonaro? E aí o Lula? Presta atenção no culto. Agora o pastor chega lá e fala, esse aqui é o nosso querido, votem nele. É crime. Eu acho assim, quantas vezes, César, na véspera da eleição, as irmãzinhas simples chegam, pastor, que número que eu voto? Não é? Quantas pessoas chegam, pastor, num programa mesmo, na semana da eleição, pastor, quem o senhor indica para votar? Em quem a gente deve votar? Vamos lá. Nós somos cidadãos, nós precisamos saber plano de governo. O que o João, a Maria e o José está propondo? Se vai acontecer, a gente já está desgastado, né? Então, a gente já está desacreditado. Para mim, é tudo balela. Porém, cada um tem uma proposta de governo. Então, eu tenho o direito e o dever de saber. O João está propondo o quê? Escola, tá. O José, ele está propondo segurança. E a Maria? A Maria está propondo desfile de escola de samba. Qual dos três me interessa mais como mãe, como cidadã? Aí sim eu escolho em quem eu voto, independente de que o pastor está indicando. Então, esse eu acho que é o papel de cada cidadão. Agora, eu quero votar nulo. Ok, vota nulo. Só que alguém vai assumir ali a cadeira. Agora, dentro da igreja, para mim, é terminantemente proibido se falar ou se apresentar políticos. Deixa eu só falar aqui da propaganda, senão vou ser mandado embora. É isso aí, senão a gente não paga os boletos, César. Seguinte, vai começar na próxima segunda-feira a próxima turma da Teologia Essencial. Teologia Essencial é um projeto bem legal. Então, se você quer estudar, quer conhecer os assuntos da Bíblia, mas não quer um curso longo, eu convido você para conhecer o Teologia Essencial. Dessa vez, o tema é escatologia. Então, teremos 4 semanas estudando escatologia. Olha que legal. 4 semanas estudando escatologia. E nessas semanas estudando escatologia, na primeira semana, a linha do tempo do Apocalipse. Como eu leio o Apocalipse. Na segunda semana, as marcas que aparecem no Apocalipse. Tem a marca da besta, mas também tem o selo de Deus. Vamos entender isso desde quando começa. Na terceira semana, o enredo do Apocalipse. Como entender os selos, as trombetas e as taças. São concomitantes? Não são? Na quarta semana, o arrebatamento. O que a Bíblia diz, o que a história conta, o que a teologia aponta. Então, é uma forma bem legal, com aulas ao vivo comigo, todas as segundas-feiras. Começa no dia 1º, depois tem aula dia 6, depois tem dia 15, depois tem dia 22. E nas terças-feiras, na segunda-feira tem aula ao vivo. Na terça,
é bate-papo para tirar dúvidas. Então, na segunda-feira, eu dou aula ao vivo e na terça-feira você faz as perguntas. Para essa turma, a aula já está aberta, já está disponível, as matrículas, né, as inscrições, o material didático. Um material didático exclusivo do Teologia Essencial. Você pode participar de qualquer lugar do mundo para ficar bem baratinho. A gente não dá um material impresso, você imprime aí se você quiser. E no final você tem um material completo. A primeira turma saiu mais de 300 páginas. Vou tentar diminuir para a próxima, né? Minha ideia era ter algo perto de 100 páginas, mas ficou 330, 350 páginas mais ou menos. Então, se você quer aprender sobre escatologia, vem participar do Teologia Essencial. E sempre tem um plus aí, que é quem participa do Teologia Essencial e depois quiser continuar nos cursos mais longos. Nós temos especialização em escatologia, curso de escatologia pré, curso de escatologia pós, não sei o que, tudo dentro da faculdade. Aí você vai ter bolsa de estudos e grandes descontos. Para participar do Teologia Essencial, o valor é único, R$ 297. Já com material, acesso às aulas, plenários, tudo incluso. Mas a gente está finalizando o primeiro lote por R$ 75. Então, ao invés de pagar R$ 297, você paga R$ 75, é mais ou menos um quarto do preço. É só clicar e garantir o seu acesso agora. Para isso, tem um link fixado agora no chat. Não está no chat. Dá para fixar? Vai aparecer aí. Vai aparecer um link fixado no chat e também tem um link do Teologia Essencial aqui na descrição do vídeo. Escolha por onde você vem e clique no link para participar. Infelizmente, nosso tempo está curto. Você foi ver os comentários, né, Rodolfo? Achei interessantíssimos os comentários, cara. Tem um cara... Meu microfone tá ligado? Claro, né? Que não, nós estamos tirando a sua voz. Você quer calar ele? Você quer me calar? Eu tô achando interessante a galera me adjetivando, me xingando. Uma galera falando que eu sou bolsominion. É legal. Não tem saída, né? Porque eu sou bolsominion Nós até demais. começamos a falar de mídia, de crueldade do cristão. Aí, não consegue... Uma galera falando que eu sou bolsominion até debaixo d'água. Cara, a gente nunca vai agradar. As pessoas não conseguem entender, elas não conseguem ouvir. Esse é o grande mal da humanidade. Escuta mais, digere, tenta entender, sabe? Mas só para a gente resumir aqui, César, a questão da mídia, por que a direita ela é tão avançada, né? Nas questões midiáticas. Nós temos aqui, talvez, o maior celeiro de novos políticos. A direita tem muitos políticos que vão aí, se tiver maturidade, para despontar de fato na política, né? A gente tem o Nicolas Ferreira, a gente tem diversos outros aí que tá vindo, Lucas Pavanato, Fernando Holliday, entre outros aí que tá vindo na política. A pastora Vanessa fazendo foto aí agora. Aí, diversos. E a gente não tem uma esquerda que faz isso, né? Porque a esquerda tem uma cartilha totalmente diferente. E a gente tem que tomar cuidado para a direita não seguir essa cartilha, da gente ser só centrípeto, sabe? Ficar coligado só a uma pessoa, sabe? Como a esquerda faz. A esquerda só é ligada a uma pessoa, Lula. Se não tem o Lula, você não tem uma outra pessoa tão contundente de esquerda, né? Então você não tem novas lideranças de esquerda, você só tem o Lula. O que para nós da direita é muito bom, porque enquanto isso a direita vai despontando aí com vários nomes, né, e propagando cada vez mais. Nas últimas eleições foi um massacre, cara, gigantesco. A gente nunca elegeu tantos políticos de direita no nosso país como nas eleições passadas. Só que a gente está prestes a uma candidatura, a gente está prestes a um pleito presidencial. A gente também tem os parlamentares, né? Deputado estadual e deputado federal, e 2 vagas para o Senado aqui em São Paulo. E é muito importante que o cristão note que não é só as candidaturas majoritárias que dependem da nossa atenção, mas especialmente o legislativo, porque as leis vêm do legislativo e não Sim. exatamente dos candidatos que vão ganhar lá para ser presidente, governador, enfim. Continua falando aí, César. Não, só porque você falou que agora vem a candidatura para presidente, mas não sei, eu acho que o evangélico, ele é verdade, muitos de direita ganharam nessa última eleição. Mas a discussão fica sempre em torno dos candidatos de eleição majoritária, que é para presidente e governador. Mas é muito importante que as pessoas vejam e votem nos candidatos que representam os valores cristãos para a legislação, porque é a partir
da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa dos estados e do Senado que a gente resolve as leis, porque o presidente, o governador, não faz leis, entende? As leis vêm do legislativo. Então, vale muito a pena você prestar atenção em quem você vai votar para porque deputado. Porque depois é a gente que vai padecer, né? Se uma Exatamente. lei errada lá, vai a lei do aborto, a lei do não sei o quê, quem vai sofrer somos nós. Então, a gente precisa estar por dentro e apoiar quem não é a favor daquilo ali, independente de partido. Sim, nesse caso, a esquerda ela está muito mais munida, vamos dizer assim, do que a direita. Porque, por exemplo, nós, da direita, se a gente falar assim, qual que é a sua grande referência na direita, que você se inspira? Muita gente vai falar Olavo de Carvalho, mas o Olavo de Carvalho ele veio muito depois de grandes líderes de direita, por exemplo, tipo Hans Kelsen, por exemplo, que era um jurista austríaco que também levantou essa bandeira da economia, principalmente, sobretudo, no modelo da direita. Mas não teve a preponderância que ele teve, né? Não teve, mas o que eu quero dizer é que assim, a esquerda sempre vai ter uma questão ideológica com Lula muito mais do que a direita com Bolsonaro, porque a direita se divide muito, entendeu? A direita se divide muito, sobretudo nos dias de hoje. E isso talvez seja muito ruim, porque se você não tem um espírito de liderança, você acaba modelando de outros lugares. Isso não é feliz pra gente, não é legal pra gente. Mas só para fechar aqui, o tema do nosso podcast hoje aqui, do seu programa, César, é as questões da mídia, né? E eu volto para isso. Como que a direita consegue engajar nas mídias sociais? E por isso, tendo em vista que em 2018 o Bolsonaro se elegeu dessa forma e foi uma campanha no peito, porque ele não teve o mesmo tempo de... Olha como são, a galera da esquerda, eu vou te falar, viu, cara? Não teve o mesmo tempo de televisão, foi boicotado em todos os lugares, então ele teve a força das mídias. E graças a Deus ele foi eleito em 2018 presidente da República. Só teve pouco tempo, claro, porque ele teve uma facada e uma pandemia, então ele teve pouquíssimo tempo no governo. Só que em 2022 também veio o fenômeno, ele continuou com essas mídias. O que o STF fez logo depois disso? Colocou as questões da fake news e começou a controlar tudo que as pessoas postam ou vão postar. A gente teve o Rumble, que foi tirado do Brasil, a gente teve o Twitter, que foi tirado do Brasil, voltou depois com o X. Então, assim, o STF entendeu que nós agora seremos culpados, ou a gente será investigado, essa é a melhor palavra, sobre as coisas que nós iremos postar na campanha eleitoral de 2026, sobretudo com inteligência artificial. Então, você que é de direita, assim como eu, tome muito cuidado com o que você vai postar, porque agora vai ter 1 trilhão de robozinhos com palavras-chave, sabe? Dependendo do que você postar, o seu Instagram vai ser derrubado. Mas você acha errado a pessoa ser responsabilizada por aquilo que ela posta? Não, eu acho que a pessoa tem que ser responsabilizada. Legal. Só que eu acho que o STF podia estar que a pessoa tem que ser responsabilizada. mais preocupada com os pedófilos que estão nas mídias, nas redes, nos X lá, nos X, entendeu? Porque tem tanta criança sendo seduzida pela internet, aí isso ninguém está controlando. Isso não tem robozinho para controlar. Exatamente, Aí mas é ano eleitoral, né? Finge-se que, então agora nós temos umas diretrizes, só crianças a partir de 16 anos. E quantas crianças de 7 anos acessando o conteúdo que não deve? E isso ninguém está preocupado, né? Concordo plenamente, mas a gente está no ano eleitoral e a gente sabe que o STF tem uma inclinação às pautas da esquerda. Ou seja, ele tem capacidade para controlar o que acontece ali, só que só politicamente. É um absurdo. Bom tema. Infelizmente, nosso tempo é curto. Vanessa, vamos ganhar seguidor para o seu podcast. Vamos, César, estou precisando. Meu podcast chama Podcast Vida Real com Vanessa Cavalcante. O Cláudio colocou aí. Estou bem feliz, comecei em novembro. Tenho trazido bastante assunto, assim, relacionamento, criação de filho, testemunho de vida, inversão de papéis, sobre missionário, a superação de vida, um psiquiatra também, Dr. Braz, saúde emocional. Então, se você, homem ou mulher, de esquerda ou de direita, e puder, me segue lá, tá? Compartilha meu canal para o mais possível número de pessoas. No YouTube. Como que chama lá no YouTube? Tá com? Vida Real com Vanessa Cavalcante. E Vida no Insta Real também. Com Vanessa Cavalcante. No Instagram também tem a página, né? No Instagram é só cortes, né? Então todos os cortes eu coloco lá. E no YouTube são os episódios completos. Todos os sábados, 9 da manhã, um episódio novo. Maravilha, maravilha. Rodolfo, suas redes, meu amigo. @Rodolfo Maris.
simples, podcast sem filtro, fácil de lembrar também, mas eu preciso só fazer uma refutação aqui de um camarada que tá falando para mim assim, Olavo de Carvalho não era líder, era um filósofo, assim como Karl Marx também não era um político, era um filósofo e virou líder da esquerda. Eu acho que estudar faz bem. Obrigado, Sérgio Cavalcante. Obrigado, pastora Vanessa. É sempre um privilégio participar com vocês. Maravilha. Estamos ficando por aqui. Às 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.